Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Comigo também. Eu sou o Gaspar. E eu sou o Polaco. Este episódio faz parte de uma minissérie de 3 episódios com temas relacionados ao comportamento humano e inteligência emocional. Neste primeiro episódio vamos abordar a síndrome do impostor, as possíveis causas e o que cada um de nós acha como solução. Vamos ter ainda a presença do Tomás Peixoto, estudante de Psicologia, que irá explorar o tema connosco. Já sabem, fiquem até ao fim e tenham um bom episódio. Olha, João, mais um episódio, mais um convidado, desta vez É novo. verdade? Olá, Tomás, como é que é? Olá, Está tudo bem? está tudo. Sempre. João, tu o conheces melhor, não sei se queres fazer a Sim, apresentação. eu ia perguntar, Tomás, queres-te apresentar Oh, tu? Tomás, então, Pronto, se calhar? sou o Tomás, tenho 19 anos e sou aluno de Psicologia aqui na Universidade de Lisboa. Supostamente venho aqui ajudar estes dois a dar um enquadramento teórico da situação e vamos ver o que é que isto dá. Pois, porque o episódio Teremos. 2 é Dá pano para engraçado, É mangas. engraçado. Exatamente. sem dúvida. Bem, se calhar começamos por experiências pessoais, não? Sim, podes Mas começar. antes de mais também convém dizer sobre o que é o episódio de hoje, para quem não Pois. sabe. Pronto. Sim. Nós hoje vamos falar da síndrome do impostor ou imposter syndrome. Syndrome. Ou Yeah. syndrome. Pronto, o meu inglês não está assim muito forte hoje, peço desculpa. E não sei se vocês querem que eu comece com uma experiência pessoal. Força. Ah, Ouvi dizer que tinhas uma e história engraçada. sim. E nós já vamos explicar um pouco melhor o que é isto, mas antes vamos só começar com uma experiência para as pessoas terem uma ideia do que é que se trata, acho que já vão perceber. Para quem sabe também já deve perceber. Então, a minha experiência que eu trago aqui hoje é quando eu era puto. Isto é uma coisa muito simples, mas sempre foi uma coisa que eu achei super piada. Uhum. Quando eu estava num carro com outra pessoa a conduzir, eu ficava sempre estupefacto, né? Como é que este gajo, ou esta gaja, sabe ir por estes caminhos todos? Como é que ele conduz sequer um carro? Né? Pois. Principalmente quando tipo, ia para sítios que eu nunca tinha visto, nem tipo aquela pessoa. Como é que ela seguia por estas placas? Né? E isso sempre me fez uma confusão enorme, porque eu só pensava, eu nunca vou conseguir. Eu quando crescer, antes de mais, conduzir um carro. Como é que isto é possível? Impossível, né? Impossível. Como é que Tens eles pedais, ainda por cima tão 300 rápido pedais, os é uma pés. confusão. E depois não era só isso, é como é que estas pessoas sabem estes caminhos? Como é que elas decoram? Pois. Como é que elas se orientam? Epá, e eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência, mas eu tipo, entrava Sim, em pânico. Tiveram. Pronto, é que Sim. era Sem dúvida. um pânico geral. Eu ficava, ai, eu não quero crescer, eu não quero crescer. Por acaso, sim, sem dúvida. Eu acho que nunca tinha pensado nisso, até me teres dito, Uhum. mas realmente é verdade. É verdade. E aliás, até posso dizer que quando comecei a conduzir ao início, né, não tinha conduzido antes, obviamente, e ficava tipo, como é que esta gente conduz? Yeah. É que tem que pôr a É embreagem, verdade. tem mudanças e não sei mais o quê, Como só é que me fica vou lembrar disto tudo? exatamente, como é que eu me vou lembrar disto tudo? E depois agora, pronto, já conduzo, só fico tipo, pá, yeah, qualquer pessoa Parece com fácil, não é? funções motores consegue fazer aquilo. E agora temos a versão disso efeito quarentena, que é, eu, pelo menos eu já, Uhum. já não tenho conduzido tanto, porque pronto, como estamos a ter aulas Claro. online, né? Há todo aquele pensamento, mas eu agora vou ser capaz de pegar no carro outra vez depois de tanto Yeah. tempo, será Tu que eu pensas, desaprendi isto tudo? pensas, e agora chega ao carro e tipo, E já nem se pronto, liga ao carro. e vou, e vou, Exatamente, e vou começar em segunda. exatamente. Essa cena Sim. acontece-me bué, mas é quando eu estou a conduzir, eu penso, e se eu me esquecesse agora de conduzir, o que é que eu fazia? O que é que acontece? Morria simplesmente, tipo, ia contra outro carro Contra e qualquer morria. coisa, né? Ah, juro. Yeah, yeah. Há, Engraçado. há coisas que nos passam pela cabeça. E que são muito subconscientes, apesar de tudo. É verdade. É curioso. Então e tu, Tomás, tens assim, alguma experiência que te lembres? Ou... Não, mas eu, sem dúvida, é o que eu digo, não tenho assim nenhum exemplo característico, mas foi engraçado pensar nessa questão do carro, porque realmente é uma coisa que acho que se não for a toda a gente, então a um grande número de pessoas acontece. E Sim. e eu acho que principalmente quando somos novos, nós nem é preciso ser uma coisa fantástica como andar de carro, pode ser uma coisa muito mais simples. Acho que o simples facto de nós vermos adultos ou outras coisas a fazerem cenas, pronto, tu pensas, eu nunca vou conseguir fazer isto. Isto é outro mundo completamente à parte do meu. Claro. Sim. Digo-te até, tu olhas para eles
parecem aliens. Basicamente, basicamente. Isto Sim, são os sim. meus pais, não, isto são outra Não, espécie são. de outro planeta que O vieram, que é isto? Yeah. Exato. São porque eu as não sou pessoas nada assim. competentes, no fundo, não é? Pessoas competentes, Exatamente. exato. Sim, sim, sim. Só que depois, pronto, tu vais desconstruir isto, né, e percebes que se calhar Aos não poucos é e bem assim, não poucos, é? pronto. Sim, sim. João, tu também não sei se tens alguma experiência mais específica ou É assim, eu talvez, por exemplo, eu no verão passado, hum, estive num projeto onde era investigador bolseiro e, portanto, foi basicamente o meu primeiro trabalho a receber, a ser remunerado. Foi espetacular já agora, mas pronto. Uhum. E eu lembro-me antes, tipo, pá, no primeiro dia e na noite antes de ficar tipo, holy shit, tipo, o que é que eu me fui meter? Eu não estou pronto para isto. Eu vou chegar lá e vou dizer porcaria e vão-me despedir logo. Acho que nem sequer dá para se despedir neste tipo de programas, mas pronto. Sim. E vou fazer uma grande vergonha e as pessoas vão ficar a olhar para mim feito parvos, como é que este gajo sequer está a estudar? E não tem nada a ver. Depois tu chegas lá e realmente tens as capacidades, muito Tu provavelmente, não é? consegues. Uhum. Tu Exatamente. literalmente consegues e pensas: "Pá, para que é que era preciso tanto pânico?" Que parvoíce. Mas isso acontece muito, sim, É a sim. velha Agora, história. e por Nós. acaso, Oi, desculpa. só ia dizer, por tu, Tomás, quando agora entraste na faculdade, não sentiste isso, por acaso? Sem dúvida. É, é aquela coisa, tu sais do secundário como se fosses um leão e depois entras na faculdade e és um gatinho pequeno. Sim, sem dúvida. É muito isso. É Mas muito isso. depois o que eu ia dizer é que, principalmente no que toca a trabalho ou a desempenho académico e tudo mais, acho que há aquela noção muito simples de que tu não tens de ser fantástico, que as pessoas esquecem, e só isso já, já facilita muito mais este tal síndrome. Que, e pronto, eu acho que se as pessoas realmente tivessem noção, eu não preciso ser fantástico, é ok eu não ser Uhum. um perito nesta área, eu venho aqui para aprender, eu venho aqui para desenvolver, acho que seria mil vezes melhor. Claro, Eu acho claro. também exato, parte tudo de nós, não é? Porque se não fores tu a acreditar, hum, ou melhor, se tu fores acreditar naquilo que tu és basicamente igual às outras pessoas no sentido em que tens Uhum, as mesmas fraquezas, etc. exato. Isso também te vai ajudar. Ou tu pensas, eu não preciso de ser tão bom como esta pessoa, porque eu também tenho outras coisas, etc. Exato. Não, mas Exato. também é um bocado a tendência natural humana, é a velha história, tu vais puxar o mal. Nós pensamos em nós próprios, tu automaticamente se calhar pensas em adjetivos negativos. Ah, eu ia conseguir fazer isto, eu sou uma pessoa tão estúpida, tão ansiosa, tão vulgar, não sei o quê. É Exato. aquela tendência de puxar logo o negativo e é uma Negativo, bola pois. de neve constante. Pronto. Sim, Exato. e isso também leva-nos um pouco agora de onde é que isto surge, não é? Porque isto tem que surgir de alguma experiência, não é? E eu sei que tu, pronto, ah, tens já uma vasta experiência no que toca a este tema. Uhum. hum, e pronto, também era um pouco disso que eu te queria perguntar, hum, do que tu tens estudado, o que é que tu podes dizer acerca de qual é a verdadeira origem disto? Se é que há uma específica ou se há várias. Pronto, a meu ver é realmente, não existe uma em específico, acho que é várias e depende, pronto, depende do teu meio ambiente, de Uhum. uma série de características. Mas acho que principalmente nós começamos logo a vida com este pensamento. Ele foi um bocado a pegar no que eu já disse há bocado. O teu pequeno mundo, quando tu nasces, da tua criança, os teus interesses tão básicos, e entanto estás a ser bombardeado constantemente pelo mundo adulto e tu pensas como é que eu me vou adaptar a uma coisa assim? Eu acho que para mim seria uma coisa desse género a que nós podíamos apontar o início, mas é como eu digo, depois depende de fatores e fatores. Uma pessoa pode realmente ter estes pensamentos em criança, mas meio que ficar na parte de trás da cabeça até a adolescência. Acho que a adolescência é o segundo ponto Sim, sim. crítico. E Pois. depois, como é introduzida aí aquela competição do desempenho académico, acho que é aí que realmente começa a sério para muitas pessoas. Pois, pois. Sim, nós desde que crescemos até quando vamos morrer, estamos sempre numa correria imensa de competitividade e temos Uhum, que ser melhores que os outros, etc. exato, Isso depois também, obviamente, tem as suas consequências e uma delas é que também vamos estar sempre em dúvida para nós mesmos. Claro. Ahm, Porque isto é, nós conseguimos ver as nossas fraquezas e fragilidades, mas temos sempre alguma dificuldade em ver as dos outros, não é? Isso depois também nos leva a pensar exato. que somos muito diferentes daquelas pessoas. Quando na verdade
se calhar até somos muito mais parecidos do que nós Exato, queremos É, exato. acreditar, não é? nós conhecemos a nós próprios com um detalhe gigantesco, mas às outras pessoas conhecemos o que elas nos dizem ou o que nós vemos. E a realidade é Exato. que a maioria das pessoas, a maioria das vezes, a pessoa não nos vem contar, eu fiz isto muito mal feito. Não, vem-nos contar precisamente o contrário. Eu fiz esta coisa fantástica. E tu só pegas nessas coisas e vais adicionando até que chegas a um ponto em que estás quase a glorificar uma pessoa e muitas vezes Claro. pessoas que tu nem conheces, né? Mas tens toda aquela ideia concebida que não é de todo uma realidade. E é como tu dizes, muitas das vezes as pessoas são tão vulgares como tu. Pronto. Exato. Pois, e isso faz-me lembrar aquele tal conceito da ignorância pluralística, lá está. Nós sabemos tudo o que se passa connosco, bom, mau, terrível, não interessa, mas muitas das vezes nós só sabemos o que é de bom com os outros. E lá está, é uma questão, não é, de pensamento, não é? Nós temos vergonha das nossas coisas más e portanto não vamos contar a ninguém. E se Exato. nós pensarmos que toda a gente é assim, não é? Nós nunca vamos saber as coisas más dos outros. E isto já agora ainda podemos pensar noutra coisa. Hoje em dia, como com as redes sociais, com o Instagram, com todo o jogo de aparências que é criado, ainda é mais prevalente, não é? No fundo, Sim. E isso também acaba por leva a ser uma aí. outra questão, né? Como é que tu mudas isto? Como é que tu fazes com que as pessoas se abram mais e não mostrem só as partes boas, mas também mostrem as partes que não têm que ser más, as partes em que elas são mais frágeis, não é? Claro, claro, Também não exato, têm que ser exato. defeitos, nem tudo é um defeito por ser uma fraqueza tua. Como é que tu Acaba por fazes ser. isto? Né? É Porque, isso, exatamente. na verdade, acaba por ser muito complicado quando tu vives numa sociedade em que é totalmente o contrário, em que te puxa para tentar ser mais forte do que és, não é? Uhum. Mostrares Exato. algo que se calhar até nem és bem. Como é que tu mudas isto? E é isso que eu me questiono um pouco. Vo- Vocês têm alguma solução, algum É pensamento? O assim, que é que podemos fazer para mudar isto? eu posso começar então, se calhar. Eu acho que efetivamente há necessidade de uma mudança de paradigma na nossa sociedade, não é? De competição por competição seca, basicamente. Competimos todos, a toda a hora. Então entramos na escola, é logo as notas e comparar as notas e há muita ênfase nisso. E depois vais ao trabalho e é as horas que fazes, tem que ser as horas, né? Muitas vezes nem sequer é se fazes o trabalho bem, muitas vezes é só eu trabalhei 12 horas, eu dormi 1 hora, aliás, eu nem dormi a última semana toda e estou aqui e portanto Sim. epá, há muito essa competição, né, já está muito enraizado na nossa sociedade e é algo que efetivamente poderia mudar e tentar, a tentar fazer com que as pessoas percebam que, no fundo, nós não estamos a correr todos na mesma pista, Uhum. cada um tem a sua viagem, cada um faz o que quer, e pronto, não temos que seguir todos os mesmos caminhos, não é? No fundo, acaba por ser aí. Agora, a questão é, e isso acaba por ser, lá está, a million dollar question, que é como é que tu fazes isso, não é? Como é que tu mudas o paradigma? Como é que tu mudas o status quo? Pois, É muito isso aí já é outra complicado, porque pergunta. mesmo que haja um grupo de pessoas que mudem, tu não consegues ter uma garantia que isso vá espalhar para todas as outras pessoas. Claro, Não sei claro. o que é que tu achas, Tomás. Pá, eu pessoalmente eu apontava também como já tinham dito em relação à escola, começamos logo com a competição. Eu acho que, a meu ver, pronto, uma coisa a nível de dar mais ênfase ao trabalho em equipa em vez da competição, ou pelo menos uma relação saudável entre as duas. Acho que se começássemos já, não digo logo no primeiro ano, mas pelo menos no secundário, que eu acho que é quando a competição a sério começa. Acho que se realmente tentássemos promover mais e mais o trabalho de grupo e entre ajuda, acho que seria um dos Sim, grandes sim. pontos a favor para depois, quando a pessoa realmente fosse lançada à sociedade, tivesse outra perspectiva de, ok, se calhar vou procurar não mostrar-me tão grande e tão melhor do que os outros, mas se calhar tentar perceber o outro e trabalhar com ele de forma mais humilde, digamos assim. Claro, Sim, sim, claro. é assim, tu durante o teu percurso escolar, tu tens várias hipóteses de estar a trabalhar com outras pessoas, mas o que se nota muitas vezes é que não há verdadeiramente ali um espírito de equipa, há mais um individualismo, há mais um quereres sair melhor que os outros. Exato. Ahm, e é exatamente como tu disseste, se formos tentar incutir isso nos mais jovens, que não, tenta mais pensar como um todo e não só tu, estás a ver? Uhum. Mas isso aí está, isso também parte
da tua educação, do que é que os teus pais ou o que é que os teus próximos te vão transmitir, porque se te começam a transmitir logo aquelas ideias, não, tu tens que ser melhor que aquele, ou não sei o quê, tu vais absorver isso tudo e, por mais que tentem, não vai mudar nada, não é? Portanto, Claro. isso também exige uma grande responsabilidade de quem vai acabar por educar mais novos, a que os faça ver de que as coisas correm muito melhor e vale muito mais a pena quando são feitas junto com outras pessoas e também a puxar por essas pessoas, não só por elas mesmas, para elas serem as estrelas, mas para todos brilharem, vá. Eu Exatamente, penso que se eu exatamente. eu penso que seja isto que tu querias dizer, não era? Assim mais Sim, uma espécie essencialmente é de isso. Mas eu Sim, eu sinto que de certa forma também é uma coisa que nós vamos acabar por ver mais, não daqui a muito tempo, porque eu acho que como sociedade nos últimos anos temos visto realmente a promoção dessa ideia cada vez mais. E eu sinto que pelo menos a nossa geração, ou talvez a próxima, e daí para a frente, como pais, como professores, como membros da sociedade, acho que vai haver muita mais essa preocupação por natureza, não é por alguém dizer, olha, vem promover isto. Não, acho que já houve uma interiorização dessa ideia na mente de muita gente e sinto que exato. daqui para a frente vai ser uma coisa cada vez mais normalizada. Mas claro, vão sempre haver os outliers, né? As pessoas que realmente não pensam assim e não sinto que haja uma solução universal, não é verdade? Mas quem sabe sim. posso estar enganado. Eu acho que acaba muito por ser o tempo, como tu bem disseste. O tempo vai ajudar as pessoas É, a perceberem os problemas atuais, exato. só que isso é algo que sempre demora muito tempo, Demora porque muito tempo, pronto. demora uma geração, demora duas, demora Exato. três, E depois de repente mas eu acontece uma acredito. coisa que muda o rumo, pronto, é muito Exato, maleável. Mas sim. tendo em conta os acontecimentos passados, acho que realmente está a promover aqui esta ideia. Uhum. Agora, nós estamos aqui a falar num aspecto muito de tipo de um todo. Agora, como é que tu, como pessoa, podes lidar com esta síndrome? O que é que tu já podes começar a fazer hoje ou amanhã que possa te ajudar a não te sentires tão inferior, não é? O que é que tu, enquanto pessoa, podes fazer? Se calhar começa então outra vez. Eu acho que, acima de tudo, isto é um problema de percepção, no fundo, não é? Ou seja, é uma falta de informação sobre o outro, não é? Uhum, Uhum. E eu acho que é entender e refletir. Eu acho que, no fundo, é uma reflexão que até não é assim muito complexa. É refletir que as outras mentes, as outras pessoas, funcionam de maneira semelhante à nossa, não é? E que terão as mesmas ansiedades e preocupações, ou semelhantes, portanto seriam muito, no fundo, parecidas, e principalmente as partes, não é, que as nossas ansiedades, não é, que temos vergonha, né, os nossos traits negativos, para não dizer, nomeadamente defeitos, serão sempre mais escondidos e nós nunca os iremos conseguir ver. Mas eles existem, nós sabemos que eles existem porque nós também os temos. Ninguém não tem ansiedade ou qualquer este tipo de pronto, preocupação. No fundo é esse tipo de reflexão, acho que é uma solução a curto prazo, digamos, vá. uhum. Uhum. Não, pronto, eu agora lembrei-me de uma coisa. Eu acho que há uma coisa que vai te ajudar muito, que é ires constantemente falando com outras pessoas, conhecendo outras pessoas. Sim, Porque isso vai-te fazer perceber que elas na verdade são a mesma coisa que tu. Por exemplo, eu lembro-me de estar a falar com uma pessoa e ela de repente diz que faz uma coisa e eu pensava que fosse o único que fazia isso. E é exato, esses momentos que tu começas a perceber que não, tu e aquela pessoa têm coisas muito semelhantes e que tu que não és tão diferente dela, não és tão inferior ou nem inferior nem superior. Na verdade, até és muito parecido. E eu acho que se tivermos um contacto maior uns com os outros, se não nos isolarmos tanto, isso de certa forma vai nos ajudar a perceber que tanto aquela pessoa como tu estão num patamar igual. Não sim, sei se sim. Só vocês concordam. para fechar o ponto, eu acho que no fundo as relações, sejam elas de amizade, sejam amorosas, sejam o que forem, ah, baseiam-se muito na vulnerabilidade, não é? E na Uhum, partilha destas situações. E quanto mais nós promovermos isso,
mais tu consegues perceber realmente esta pessoa que é. Se calhar tu até. Pronto, és amiga, por exemplo, Uhum. e, e se calhar até de certa forma podes idolatrar em alguns aspectos, achas que ela é muito. Sei lá, é a tua ética. A pessoa realmente tem ali uma gym routine espetacular e tu descobres que ela se calhar até se sente insegura com a sua condição física, por exemplo, não é? Uhum. E tu também estás no mesmo, numa situação semelhante e ficas, ei, ok, como assim? E pronto, eu acho que este tipo de partilha é muito, muito importante e é algo que está a ser feito cada vez mais, não é? Pronto, no fundo era isso que eu queria dizer. Mas Sim, ao fim sem e ao sombra. cabo, acabam por ser. Ou seja, o problema aqui é que realmente esses sentimentos de comparação, de ciúme, etc, Uhum, pronto, estão em níveis que já não são saudáveis. Mas eu considero-os sentimentos muito saudáveis quando a pessoa realmente se conhece a ela própria bem o suficiente para saber dosear de forma correta. Porque se formos a pensar, pronto, é aquela base, é o ciúme, a comparação, o querer mais é um bocado o motor para o desenvolvimento como nós próprios. claro. Só que o que eu sinto que é um grande buraco em que as pessoas costumam cair é que realmente o falhar, ok, é mau, mas não esquecemos que isso pode ser perfeitamente um ponto de partida para começarmos uma coisa ainda melhor e que não tem de ser. Pronto, e acho que associamos também muitas vezes a nossa felicidade a certos objetivos que só por si são objetivos demasiado difíceis e Uhum, demasiado, se calhar, pronto, acho que uma coisa que seria boa para muitas pessoas é realmente tentar ver, eu não digo objetivos, mas digo tudo, não só como ponto de partida e ponto de fechada, mas se calhar tentar analisar um bocado o processo e a ver, ok, claro. eu estou a fazer melhorias, eu estou a crescer como pessoa. E acho que pelo menos aquela ideia de teres calma contigo próprio, não tens de ser perfeito eh, durante o processo inteiro. Sim, isso faz-me lembrar muito de um efeito que nós já falámos num dos primeiros episódios, o efeito Dunning-Kruger, Uhum. onde lá está, a pessoa, quando tem pouco conhecimento, tem uma grande confiança que tem esse conhecimento, ao longo que essa experiência e que esse conhecimento aumenta, a pessoa perde confiança e percebe que não sabe realmente tudo sobre o assunto, e depois, obviamente, aumenta esse conhecimento e aumenta também essa confiança, tornando-se um expert. E muitas vezes é isso. Também não podemos ter o efeito oposto de pensarmos que sabemos tudo e que somos os melhores e na verdade se calhar não sabemos. E como tu estavas a dizer e bem, muitas vezes nós pensarmos, epá, se calhar não sei isto, é uma oportunidade espetacular para aprender mais sobre o assunto, Exatamente, não é? No fundo é Uhum. isso, exatamente. sim. Sim. E não é por não saberes que és menos ou mais, é simplesmente Exato, é exato. um processo natural, pronto. Exatamente. Sim, mas é pronto, eu acho que acaba muito por ser aquela coisa, tu tens sempre muita vergonha de não saberes sobre algo, porque tu Uhum. achas que tens que saber sobre tudo, não é? Se há uma pessoa que te fala sobre um filme e tu não conheces o filme, tu achas logo, meu Deus, que Epá, escândalo! Ou sobre aquele livro que como é que tu não sabes esse livro, não é? Também há um pouco essa exatamente. cultura de oh my god, como é que tu não sei o que, não sei Como é que não quantos. sabes isto? Isto é tipo básico. Sim, Exatamente. sim. E pá, Isso, isso, e assim, isso é só para dizer, estúpido, não é? sim, é ridículo. E tu, se calhar, se for preciso, não conheces esse livro, mas já leste 500 mil livros que ele não leu, mas mesmo assim Pronto, vais te sentir exato, inferior. exato. Exato, e sentes sempre, e mesmo que tu achas que aquilo é estúpido, tipo, não, isto é estúpido. Eu não sou burro só por eu não conhecer este, mas vais estar a sentir a mesma cena. Há Vais estar sempre a Exato, ali. picada. Yeah. É um bocado chato há isso. sempre. Mas É nós verdade. temos que começar a desmontar isso, porque eu vejo muito isso em várias conversas, que há ali um desconforto, porque a pessoa o desconhece e ela sente-se logo inferior. Quando não tem que sentir, isso é normal, tu não tens que Exato, conhecer tudo. Porque se tu não conheces isso, conheces outra coisa. Se aquela pessoa conhece aquilo, isso não faz dela incrível, faz dela que realmente conhece aquilo. Não é nenhum sinal de uau, tu és incrível e eu não presto para nada. exato. E eu acho que as pessoas também têm que começar a não se martelar tanto do tipo, eu devia ter lido mais estes livros e agora não sei sobre isso. Pronto, acho que é um pouco Yeah, mais yeah. sobre isso. Eu acho que há mais duas coisas sobre isso ainda. Primeiro, lembrei-me que muitas vezes, e eu conheço pessoas que ainda são um bocado assim, na escola e na universidade, quando estão a ter aulas, às vezes têm dúvidas e têm medo de as pôr, não só porque acharem que são dúvidas estúpidas, vagas, isso não considero que isso exista, ahm, mas por sentirem que vão ser julgadas perante os outros
pronto, os outros alunos e pelo professor eventualmente, Uhum. de eu devia de saber já isto, que isto já devia ter sido, já foi dado na última aula e portanto já não posso perguntar. Conheço muita gente assim. Pá, e isso é muito contraprodutivo, né? Porque tu não vais, se calhar, aprender o assunto tão bem se for só por ti e podia ser uma coisa muito mais facilmente resolvida, no fundo. Pronto, isso era o primeiro ponto. E o segundo ponto, lembrei-me também, do que também já foi falado, mas é que ninguém tem que ser o melhor em tudo, não é? No fundo, repara, nós podemos ter aquela dúvida, não é? Ei, será que eu sou capaz de entrar neste curso de matemática? Sei lá, por exemplo. E tu podes, tipo, ser um ótimo average. Não sei se me faço entender. Não tens que ser Uhum. Sim, tipo sim, o sim. melhor matemático do Uhum. mundo. Podes ser um bom matemático. Porquê é que não te contentas com isso? Claro que é perfeitamente aceitável tu seguires a ambição de ser o melhor matemático do mundo, é nobre, vai, força. Mas não tens que a seguir. Podes ser apenas um matemático Até pode casual, ser uma vá. porcaria. E mesmo assim estás tipo Exato, na tua. interessas-te com aquilo, né? No fundo, exatamente. Estás sempre ali a fazer contas mal e enganas sempre nos sinais e não sei mais o quê. Mas pronto, mas é isso, é muito isso que eu queria dizer. Não, mas ainda sobre o primeiro ponto. Uhum. A verdade é que há muitos professores ainda que também acabam por contribuir um pouco para isso, porque se tu Sem fazes uma É dúvida. verdade. pergunta, ai que pergunta estúpida, você já devia Sim, saber isto. exato. Epá, e por um lado percebe-se, pronto, há perguntas que para eles pode parecer estúpida, mas se existe ali a dúvida, porque não esclarecê-la? Pá, isso sempre me fez Exatamente. confusão, é porque estar a embirrar com uma coisa tão simples. Uma coisa tão parva. Eu Pois. acho que às vezes não sei, é uma parvoíce só. E isso incomoda-me um Sim, bocado. sim, sim, sim. E Sem depois se nós dúvida. formos a pensar, eu sei que nós estamos aqui a normalizar, digamos assim, a questão, e sim, é normal, porque é um problema que quase todos nós temos. Mas não deixa de ser uma coisa extremamente real e extremamente assustadora, porque se nós formos a ver, isto é literalmente o travão para a aprendizagem. E nós não Exatamente. nos Exatamente. podemos esquecer. Agora imaginem, uma sociedade, pronto, pegamos na história da humanidade e vamos a ver, imagina se os nossos antepassados tivessem este mindset, nós não tínhamos progredido. Pronto, a pessoa pode achar, na cabeça dela pode ser, ok, esta dúvida vai ser estúpida, eles vão me julgar. Mas há sempre igualmente há a possibilidade da pessoa realmente julgar e há a possibilidade da pessoa não te julgar. Porque não apostar no positivo? É aquela Sim, coisa, neste sentido, tomar riscos é perfeitamente saudável e é bom e é assim que tu cresces. sim, Sim, sim. sim. Eu agora lembraste-me de uma coisa sobre falaste da nossa humanidade, não é? A história e como é que teria sido se. Sim, pois. E quando eu estava a pesquisar um bocado mais sobre o tópico, encontrei uma citação de um filósofo chamado Michel de Montaigne. Espero não ter, tipo, basicamente. Totalmente errado, João. Eu não sei como é que tu és Exatamente. capaz. Epá, ó Epá, João, tu vens para arrebentei com aqui. a. Epá, não dá, não dá. Não dá, não Desculpa, há desculpa, diz, condições, diz, não há diz. condições, não, claro. E foi no século XVI que ele escreveu: os reis e os filósofos cagam e as damas também. Ou Ah, sim. seja, e o objetivo dele, no fundo, era mostrar à população em geral que só porque é rei, ou só porque é filósofo e Pronto, iluminado, ou só porque é ok. uma mulher, só porque é uma dama, tipo, todos cagam. Somos todos Yeah. iguais, no fundo. E todos temos, como todos cagamos, não é? Todos também temos ansiedades, todos também temos momentos maus, todos também temos momentos bons, mas só lá está, só os momentos bons é que são mais visíveis, né? É Mais. verdade. Desculpa, João, mas acabaste de chocar metade dos nossos ouvintes É verdade. masculinos. Pá, eles nunca vão Pronto. recuperar depois disto. Nunca vão Desculpa, recuperar não. depois deste choque, não, Agora não, é que não. passaste mesmo dos limites. Primeiro Eu próprio foi, fiquei. primeiro foi lá aquele nome que eu não sei como é que se aquilo. Agora é isto, pá, João. Este Não, não, projeto, não, não. olha, fim, não há, Acabou, não há, não há. acabou. Não, não. Não, eu vou ser sincero, eu fiquei chocado quando ouvi dizer que as damas também. Mas pronto, enfim. Por acaso, agora vou passar um pouco para trás, até quase que me vou contradizer. Eu há bocado estava a falar nesta Hum, questão como se fosse quase o travão para a aprendizagem, mas eu acho. Agora estamos a falar aqui nos reis e pronto, nesse caso não, uhum, porque era uma linhagem, mas as pessoas que nós claro, admiramos hoje em dia. Eu acho que também é isso. Eles pegaram nesse mindset de ok, isto pode ser perigoso, isto pode-me parar, ou então nem pensaram no assunto, mas eu gosto de pensar que sim. E deram o 180, que é ok, vou usar isto como combustível para realmente progredir. claro. Eu acho E que sim, acho, sem dúvida. pronto. Sim, Sim, sim. sim. Aliás, acho que posso estar aqui a mandar, lá está uma calinada na história, mas eu penso que a educação pública começou na altura da Revolução Industrial, para educar os trabalhadores, pronto, porque havia uma necessidade disso, porque antes disso não havia necessidade de tu aprenderes a ler, por exemplo,
para trabalhares no campo, que era onde a maior parte do povo trabalhava. E houve um grande debate entre realmente educar o povo a ler, porque ler é uma ferramenta para É conhecimento, uma não é? arma, no fundo. É uma arma, sim, Não exatamente. é? E se tu tens o conhecimento, podes ter ideologias perigosas para a elite, e portanto houve aí uma grande discussão nessa altura em relação a isso, sobre o que fazer. E no fundo acaba por encaixar um bocado nesta ideia, sim. Mas, por acaso eu pensei que tu fosses ligar, como começaste com essa conversa, eu até pensei que fosses ligar ao sistema atual, que realmente foi o que nós já falámos há bocado, que nós começámos com esse Uhum. formato de ok, vamos formar as pessoas para ter este tipo de trabalho com este tipo de aprendizagem, e claro que até lá, até agora já evoluiu imenso, mas eu sinto que na sua essência ainda não Não, houve pois. aquela reforma suficiente para realmente Há Mas eu acho sempre que ela interesse, está, não eu acho que tem? ela está mais perto quer dizer, do que nunca, isso sem dúvida. ela vai estar sempre Claro. mais perto, porque os frutos desta nova abordagem, que, como o João disse, começou muito na Revolução Industrial, demora o seu tempo, e quanto mais tempo passa, mais a sociedade evolui, mais aprende, e se calhar E daqui a uns anos isto já não vai ser um grande é problema e assim. já vai ser um pequeno problema. E também com a distribuição do conhecimento, não é? Hoje em dia com a internet, então, epá, pronto. A Há internet uma... hoje é quase uma escola, não é? No Exatamente, sentido no em que fundo é. permite chegar, se calhar, a pessoas que também. Porque nós estamos aqui a dizer, mas há muita gente ainda no mundo que ainda não tem direito a uma educação sequer. Exatamente, Portanto, exatamente. Quanto mas mais internet, não é? Exato. mais Muito. internet, mais água sequer, não é? Acaba por Sim, ser mais água nem até. água, É acaba por ser. verdade. Mas eu acho que mais dia, menos dia, irá ser possível chegar a todo o lado. Aliás, espero que cedo e não tarde. Sim, sim, sim. Sem dúvida. E com isso ainda vamos evoluir ainda mais. Só que depois é a velha história, acaba por ser um pouco 50-50 realmente. Nós aqui somos três pessoas de Portugal que por acaso viram na internet a definição deste problema e temos a consciência de que é uma coisa normal. Mas Hum, muita gente não utiliza a internet assim. Muita gente vai a utilizar a internet de uma forma que infelizmente só vai ajudar a multiplicar o problema. problema, pois. Mais comparação, mais eu não sou bom o suficiente. Mas pronto, isso é aquela espiral inacabável. Sim, hoje, por exemplo, uma das coisas que me faz mais confusão é como as pessoas idolatram, seja, por exemplo, grupos de música ou pessoas ligadas às artes, mas de uma forma muito exagerada, não é? E acho que esse tipo de comparação também não faz muito bem. Tu olhas Sim, para aquela pessoa e, meu Deus, esta pessoa é incrível, a excelente, e não cultura sei de o quê. influencers, É basicamente, não é? verdade. Sim, eu acho que isso também contribui muito para este sentimento de que tu és inferior àquela pessoa e também nunca vais lá chegar. E acho que E isso também é repara, algo que tem que ser mudado. Diz, desculpa. até podemos entrar no tema dos beauty standards, por exemplo, não é? Acaba por ser um bocado, lá está, também. Também Também, podemos ir por também. aí, sim. E cada Aliás, vez está a ser mais desmistificado, não é? Mas sim, acaba mas também por ainda ser há um muito, bocado. ainda há Ainda há muito, Ainda há muito. muito caminho a andar, sim, sem dúvida. sem É sombra de verdade. dúvida. E Pronto, pronto. ok. Tomás, olha, Acho que é isso. gostámos muito de ter cá, foste Foi um Muito bom. incrível, prazer. Excelente. muito boa onda. Obrigado, espero que voltes para outro tema. Espero voltar. Caso Ótimo. queiras, espero que sim. Queres dar shout-out a alguma coisa? A Sim, alguma rede social? Não, acho que eu sou tudo menos influencer, portanto. Ok, 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 podias. Pronto. ok, boa, boa. Andamos sempre essa janela, mas pronto, muito bem. A contradizer Contradizer. a frente. Muito bem, é isso mesmo. E Portanto, pronto, acho que é isso. mas não. Mas não. Mas não. Se gostaste deste episódio e queres interagir mais com o nosso podcast e até conhecer mais sobre o nosso conteúdo, visita o nosso canal de YouTube e segue também as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter em É Isso Mas Não. Obrigado por assistir até ao fim e até ao próximo episódio.